Bem, pessoal, hoje nós vamos dar início aí às urgências e emergências psiquiátricas. É, Nela, nós vamos ter que nos atentarmos para a organização do ambiente, né, do consultório, tá? Para que a gente foque mais, também, foque mais não, foque também nos nossos cuidados para com o paciente em crise, tá? Então, nós temos aqui como definição, deixa eu aumentar aqui um pouco. Urgências e emergências psiquiátricas são quaisquer alterações nos pensamentos, sentimentos ou comportamentos para as quais se faz necessário intervenção imediata por representar risco significativo para pacientes ou para terceiros. Os pacientes que se apresentam em crise são pessoas com intenso sofrimento emocional e físico, por isso frágeis, com várias expectativas e fantasias, frequentemente irreais, que influenciam suas respostas ao tratamento. Então, pessoal, nós podemos ter um paciente em crise quando ele chega no CAPS em crise, tá? Ele chega no CAPS no carro, né, no transporte, e a gente já observa que esse paciente está em crise, ou a gente já é alertado que esse paciente vem em crise. A primeira providência que nós temos que fazer é com relação à nossa proteção. Ele vem com comportamento, com sofrimento emocional e físico, realmente, ele vem com muita força física, tá? É uma força que eles têm, que a ciência ainda não comprova, não explica essa força que o paciente com transtorno mental em crise ele tenha, tá? Então, quem deve recepcionar esse paciente? Os monitores de saúde mental, tá? Eu já falei para vocês em algumas vezes, quem são esses monitores de saúde mental? Os vigias, né? Por isso que sempre os vigias, eles são o quê? Homens, tá? E que tenham uma força. Não precisa ser aqueles armários, né, gigantes, não, certo? Mas um que tenha habilidade, tá? De estar realmente recepcionando esses pacientes, né? Que saiba realmente, tenha a força, a exatidão de estar pegando esses pacientes, porque eles vêm realmente de forma muito agressiva. Muitas vezes eles tentam realmente bater no profissional, tá? Então, daí, quem recebe esses pacientes são os monitores. A gente orienta, né, a família vir junto para dar essa ajuda, certo? Por isso que, quando às vezes a gente recebe a ligação, venha, tem um paciente aqui em crise, venham pegar. Não, a família, né, informe a família, informe a polícia, para que traga para nós, tá? Quando é o nosso caso de ir buscar, tá? Realmente, tadinho deles, Wellington. Quando é a nossa responsabilidade de buscar, quando o paciente está no CAPS, está sob nossa responsabilidade lá nos muros do CAPS e ele fugiu, certo? E lá ele está em crise, ele está em crise no meio da rua. Aí é nossa responsabilidade de ir buscar, certo? Mas o fato de ele estar em crise, né, e alguém ligar para ir buscar, não é nossa responsabilidade. A gente orienta e buscar a polícia buscar ou a família trazer, tá certo? Então, pessoal, os monitores de saúde mental que trazem esse paciente para dentro do CAPS, tá? Aí, o que é que acontece? A enfermagem, né, juntamente com o psiquiatra, vão assistir esse paciente, tá? O psiquiatra, ele vai prescrever as medicações e nós, psicofarmacologia, nós vamos ver próxima semana, tá? E nós vamos o quê? Administrar essas medicações. Com relação às contenções,
de preferência que essa contenção ela seja manual, ou seja, os próprios monitores que vão ficar lá na observação com o paciente, até que a medicação surta um efeito, o paciente se acalme mais, mas sempre um monitor, quando o paciente estiver um pouco mais calmo, sempre um monitor vai ficar lá, tá? E a enfermagem vai ficar nessa observação constante, ok? Com relação à abertura de prontuário, quando o paciente chega em crise, né, logicamente que não tem como abrir um prontuário, tá? É por isso que amanhã, quando a gente for ver a anamnese, vocês vão ver que o prontuário em saúde mental, ele pode ser um prontuário aberto. Por que ele pode ser um prontuário aberto? Porque quando o paciente fica mais ameno, ou em entrevista com o próprio familiar, a gente pode pegar algumas informações e estar anotando no prontuário, quando a situação estiver um pouco mais controlada, tá? Mas muitas vezes a gente não vai conseguir dialogar com o paciente que está em crise, ok? Outra coisa, pessoal, outra situação, o paciente, ele pode estar com a gente, né, ele pode estar lá no CAPS e, de repente, ele ter uma crise, tá? A primeira providência que nós temos que tomar é tirar esse paciente em crise do convívio, né, do ambiente dos demais pacientes, certo? Então, a gente vai e isola imediatamente esse paciente, tá? De preferência, né, isso vai depender da estrutura do CAPS, no local onde fica um pouco distante de onde os pacientes estão, tá? Isso por quê? Porque quando tem um grupo de pacientes com transtorno mental e um deles entra em crise, então os demais eles tendem a se agitar, tá? Então, a gente retira logo esse paciente que está em crise, também com a ajuda dos monitores, tá? De saúde mental, né? Isola esse paciente na enfermaria de observação, tá? Aí vem o mesmo procedimento. Um dos monitores fica lá, o psiquiatra medica, a enfermagem administra a medicação e observa o paciente, tá? Aí vai ser um trabalho duplo, né, nesse caso. Por quê? Porque a enfermagem, ela tem que estar controlando os pacientes que ficaram lá e que se agitaram um pouco, tá? E também observando aí o paciente que está em crise, tá certo? Então, nesses casos do paciente entrar em crise dentro do CAPS, nós temos que estar observando os pacientes que já estavam lá e o paciente em crise, ok? Com relação ao ambiente dessa enfermaria, tá? Que tenha apenas as camas, que tenha apenas os leitos, tá? Nada mais do que isso, nem cadeiras, nem birôs, tá? Apenas as macas, certo? Nada além disso. Então, vamos lá. A classificação das situações de emergência e urgência. O que é que nós vamos considerar aí emergência e o que é que nós vamos considerar aí como urgência? Emergência, nós vamos ver aí a questão do delírio tremens. O delírio tremens, nós já vimos, né, que ele é causado, né, é uma consequência, aliás, da abstinência alcoólica ou da abstinência de drogas, tá? Então, aqui, como nós já vimos os conceitos, o paciente, ele pode apresentar o quê? Zoopsias, que é ele ver os bichos, né, ver animais, tá? Então, isso é considerado emergência psiquiátrica porque o paciente, né, ele tende realmente a alucinar, tá? Um paciente com alucinação é um paciente que precisa realmente, que ele entra aí nessa classificação de emergência porque ele precisa ser assistido, tá?
essa alucinação, né, como nós já vimos, o paciente ele pode estar escutando vozes, ele pode estar obedecendo às vozes, né, que daí é o automatismo mental, tá? A sonorização do pensamento, ok? Comportamento violento entra também nas emergências psiquiátricas. Não tá aqui, não. Então, tá. Comportamento violento entra aí nas emergências psiquiátricas, tá? Onde nós temos que ter cuidado quando o paciente ele está bem e de repente ele começa, né, a apresentar esse comportamento violento. Nós, como profissionais, nós não podemos, de maneira nenhuma, demonstrar medo com relação a esse paciente, né? Mesmo que por dentro a gente esteja aí tremendo, né? Morrendo de medo, com vontade de fugir, mas nós não podemos nos comportar dessa maneira na frente do paciente. Nós não podemos demonstrar isso para o paciente, tá? Esse comportamento violento, ele pode ser físico, tá? E ele pode ser verbal, onde o paciente ele vai gritar e ele vai tentar impor medo no profissional. Mas veja, nós temos que responder à altura. Logicamente que quando eu digo altura, não é nós gritarmos o paciente, né? Mas nós respondermos firme, sem demonstrar nenhum medo. E daí eu puxo uma observação que eu ia fazer quando a gente estava falando dos monitores, né? E me passou pelo sentido. Com relação especificamente aos monitores, que são aqueles, né, que recebem o paciente, teoricamente são mais agredidos, nós temos que orientar, capacitar esses monitores a questão de não revidar as agressões, né? Então, eles devem ser orientados, né, a questão de, infelizmente, né, isso aí não só os monitores, todos os profissionais, mas são os monitores que estão, né, como a famosa frase, na linha de frente, né, recepcionando aí os pacientes. Que muitas vezes recebem um tapa ou outro, tá? Então, lembrando que eles devem ser capacitados e orientados a não revidar, tá? A mesma coisa entra aí com todos nós, tá? Então, muitas vezes eles vão nos ameaçar, algumas vezes, se eles souberem, né, algo sobre a nossa família, eles ameaçam sobre isso, né? Porque, assim, eles realmente têm pacientes que eles são muito inteligentes, tá? Eles sabem realmente onde mexer com o profissional, tá? Outros passam despercebidos, mas uns, eles são bem realmente, como é que eu posso dizer? Maquiavélicos, tá? Então, ele, né, esse comportamento violento, nós de maneira nenhuma podemos demonstrar o medo, tá? Uma certa vez eu estava fazendo uma triagem, né, de um paciente usuário de droga, tá? E no meio da triagem ele apresentou uma crise, tá? Então, de repente, né, eu lá interrogando, ele deu um murro no birô, tá? E depois começou a gritar, a xingar e a querer realmente vir, né, contra mim, e daí um cuidado que nós devemos ter, mais na frente nós vamos ver, é a questão dos monitores estarem sempre atentos a tons de voz altos, tá, ou pancadas, né, ou sons que não são muito comuns, certo? Sons realmente de violência. Tá? Então, sempre é bom ter um monitor nos corredores, tá? Dos consultórios, e lá outro recepcionando os pacientes, tá? E outro lá com os pacientes. Então, é sempre bom a gente ter 2, 3, 4 monitores. Um não é suficiente dentro de um CAPS, tá? Outra emergência psiquiátrica é a toxicidade por drogas e a tentativa de suicídio,
certo? Com relação à toxicidade de drogas, né, o paciente realmente drogado, ele vai apresentar alucinações, tanto visuais quanto auditivas, tá? Também pode apresentar táteis, mas as que mais eles apresentam são auditivas e visuais, tá? E com relação à tentativa de suicídio, nós temos que trabalhar o porquê dessa tentativa, tá? O porquê que esse paciente tentou o suicídio, para a gente saber se a intenção dele era realmente suicidar-se ou se era para chamar atenção, tá? Porque, infelizmente, nós temos pessoas, né, que relatam que tentaram suicídio para chamar a atenção de alguém ou de uma situação, certo? Então, essas classificações aí entram nas emergências psiquiátricas e elas são as mais comuns, tá? Nas urgências, nós temos aí um comportamento bizarro. Esse comportamento bizarro é o paciente, né, que está alucinando, está apresentando, né, sonorização do pensamento, tá? É automatismo, ele está fazendo o que o paciente, o que a voz está mandando, tá? Ele está realmente debochando do profissional, tá? A voz está mandando e ele vai obedecer o que a voz está mandando. Outro caso que entra aí no comportamento bizarro é o paciente bipolar em fase de mania, tá? Ele não tem um controle sobre ele mesmo com relação a não xingar o profissional, não debochar o profissional, porque ele está lá feliz da vida, tá? Então, o CAPS não é mais o canto dele, tá? Então, ele vai começar a apresentar esse comportamento com os pacientes e com os profissionais, tá? Entra aí nas urgências, né? Por isso que, como eu falei para vocês, bipolar na fase de mania, nós temos que fazer busca ativa, tá? Porque o paciente, ele tende a apresentar esses comportamentos bizarros. Paciente esquizofrênico também é característico dele esses comportamentos bizarros, tá? A questão da agitação aguda. O paciente, ele apresenta-se agitado. Essa agitação pode ser a intensidade dos sintomas, né? Os sintomas, eles estão se agravando, então tem que ser revisto aí a medicação desse paciente. Então, o psiquiatra, ele tem que rever essa medicação, e essa agitação aguda, ela é muito frequente nos pacientes esquizofrênicos, tá? Onde eles não param, onde eles ficam o tempo todo andando, tá? Eles não desenvolvem nenhuma oficina, eles não conseguem desenvolver nenhuma atividade, porque eles estão agitados. Essa agitação a gente observa na psicomotricidade. Então, eles estão sempre se movimentando, sempre andando, sempre agitados, tá? Sempre gesticulando, muitas vezes gesticulando até sozinhos. Quando a gente vê esse sozinho, né, porque ele está gesticulando, conversando com a voz, tá? Urgência psiquiátrica, entra aí também a embriaguez. Não sei se vocês recordam de quando a gente viu a psicoterapia, né? Que nós vimos a questão do período contemplativo, tá? É onde o paciente ele toma consciência, então, nessa questão da embriaguez, né? O paciente que faz uso, né, do álcool, quando ele pede ajuda, quando ele tem essa consciência, tá? Entra aí nas urgências. Nós temos que correr com esse paciente para uma consulta, para que ele não mude a ideia, porque antes ele, na fase pré-contemplativa, né, ele não estava se vendo alcoólatra, tá? Agora, na fase contemplativa, ele está se vendo, ok? Então, o paciente, né, nós profissionais temos que correr com esse paciente para que ele não mude de ideia, né, para que ele comece realmente o seu tratamento, tá? A avaliação de internação,
né, entra nas urgências, certo? Muitas vezes nós mandamos o paciente para um hospital psiquiátrico, para uma consulta ou para internação, tá? Lá, o profissional, quando receber esse paciente, o psiquiatra, ele vai ver se realmente é necessário internar esse paciente ou se pode alterar a medicação dele e mandá-lo de volta para o CAPS, certo? Isso acontece muito nos casos do CAPS 1, né? Lembrando para vocês que o CAPS 1, não é exigido um psiquiatra, pode ser um médico com formação em saúde mental, tá? Então, muitas vezes, no CAPS 1, né, o paciente é encaminhado para o hospital psiquiátrico para que lá ele passe no psiquiatra, tá? E muitas vezes na guia de referência a gente coloca, né, isso vai depender da urgência, a gente pode colocar só consulta psiquiátrica e pode colocar internação psiquiátrica, tá? Como também pode colocar os dois, consulta e internação psiquiátrica, ok? Porque a gente está pedindo primeiro uma orientação para ver se esse paciente realmente precisa ser internado, tá? Quando chega lá no hospital psiquiátrico, aí o psiquiatra ele vai ver essa questão, né, da necessidade do paciente realmente ficar internado ou não. Caso ele não precise, manda aí o paciente com a contrarreferência, tá? E atitudes suicidas, eles entram aí nas urgências. Pessoal, um paciente com tentativa de suicídio, mais na frente nós vamos ver uma aula sobre suicídio, tá? Um paciente com tentativa de suicídio, ele é um paciente que ele não pode mais ficar sozinho. Ele é um paciente que sempre tem que estar acompanhado, tá? Porque passou-se 1, 2 anos, ele não tentou mais o suicídio. Então, muitas vezes a família relaxa, achando que ele não está mais com nenhum pensamento suicida, tá? Mas na realidade ele ainda está tramando e ele está esperando só uma oportunidade para realmente tentar, tá? Tentar novamente, certo? Então, dentro das atitudes suicidas, né, o paciente não mais ficar sozinho, é a questão, tá, do paciente muitas vezes demonstrar ou falar, né, que vai morrer, que está querendo morrer, que devia morrer, tá? Por exemplo, frases com, no sentido de, minha vida não tem mais sentido, eu não sirvo mais para nada, não sei nem para que é que eu estou vivendo mais, tá? São palavras, são frases de alerta, né, que nós precisamos comunicar à família sobre a importância de se vigiar essa pessoa, esse paciente, certo? Então, essas são as classificações aí mais comuns que nós temos aí nas emergências e nas urgências psiquiátricas. E daí nós temos a classificação das situações eletivas. Aqui, pessoal, nessas situações. Porque ficou aqui em cima. Na classificação. É traumático mesmo, né, Eduardo? Eu não presenciei tentando suicídio, né? Eu já presenciei, infelizmente, a pessoa que tentou, que já estava realmente morto, tá? E assim, o cenário, né, é horrível, realmente. Eu passei meses aí, sabe, com um pensamento fixo nisso, né? E assim, apesar de já trabalhar, né, já ter visto determinadas situações, mas, né, a gente fica, né, por sermos, né, seres humanos mesmo, né, com isso, né, realmente na nossa mente, né, então, é muito chocante, tá? É muito, é muito sofrimento psíquico,
né, para que a pessoa realmente chegue a essa decisão, tá? Realmente, muitas vezes, né, a gente rotula, assim, da pessoa ser fraca, né, covarde, né, mas realmente o psicológico, né, ele mexe, ele influencia, e esse sofrimento realmente é a gente querer acabar com esse sofrimento, né, a pessoa querer acabar com esse sofrimento e ver que essa é a única alternativa, é bastante traumático mesmo, tá? Para quem vê a cena, né? Então, vamos lá. A classificação das situações eletivas. Aqui, pessoal, essas situações entram na questão da gente marcar a consulta, né? É a famosa agenda. O que é que acontece? Nós temos, né, aquela demanda muito grande, né? Aí só recapitulando alguns pontos para vocês verem, né, que determinadas situações elas podiam ser aliviadas dentro da política, né, de saúde mental. Aqui nós temos uma demanda muito grande, tá? Principalmente aí para o psicólogo e para o psiquiatra. Então nós temos sempre uma agenda muito extensa, né, de espera, de paciente aguardando nessas situações eletivas, tá? E que, por muitas vezes, se houvesse um matriciamento e se a estratégia de saúde da família aderisse a esse matriciamento, né, essa agenda ela poderia diminuir um pouco, tá? Daí a importância da gente trabalhar com o matriciamento, da gente insistir no matriciamento, tá? E outra coisa aqui é com relação ao PTS, né? Assim, aos profissionais pararem para trabalhar o PTS do paciente que foi admitido, né? O projeto terapêutico singular do paciente que foi admitido. Eu falei para vocês que, por orientação, né, do Ministério da Saúde, a gente tinha que parar quinzenalmente um turno, tá? Então, devido a essas situações eletivas, onde a demanda é muito grande, determinados profissionais não conseguem parar, tá? Então, devido, né, a esses casos aqui, realmente, que cada vez aumenta, a gente não pode parar, tá? Então, entra aí nas situações seletivas, distúrbios situacionais, familiar, marital e trabalho, certo? Então, o paciente, né, está sofrendo com algum distúrbio sexual. Então, tem que se trabalhar a questão, né, dos grupos dos cônjuges, né, do grupo terapêutico conjugal, né, da psicoterapia conjugal, tá? Sofri um assalto no meu ambiente de trabalho, não estou conseguindo, né, trabalhar depois. Não estou conseguindo trabalhar. E daí tenho que voltar ao meu ambiente de trabalho, não estou conseguindo. Então, preciso de uma ajuda psiquiátrica e psicológica. Entra aí, tá? Estou com problemas com o meu filho, não estou conseguindo resolver sozinho. Então, a família junto vai tentar resolver esse caso, tá? Sempre em casos de relação de filhos com pais, os pais são chamados para escuta, né? Depois a gente chama os filhos para essa escuta, ok? E daí começa a terapia familiar, tá? Então, esses casos aí podem ser marcados na agenda. Outro caso que pode ser marcado na agenda é a ansiedade leve ou moderada. Tá? Veja que o paciente ele não está em crise. Se ele estiver numa crise de ansiedade, aí ele entra aí nas urgências e emergências. Mas veja que com ansiedade leve ou moderada, esse paciente ele não está em crise, então ele pode esperar para a consulta, tá? Logicamente que a gente tem que dar uma prioridade nessa fila, né, nessa agenda, para que essa ansiedade ela não venha a aumentar e o paciente entre em crise, tá? E nesses casos, pessoal, em todos esses casos eletivos,
quando muitas vezes o paciente ele vem marcar, nós temos que ter a sensibilidade, tá? De realmente observar esse paciente, certo? Sempre que eu estou falando nisso aí, né, eu me recordo uma situação que eu passei. Uma certa vez, num sábado, né? Aqui o sábado, o atendimento é psiquiátrico, tá? Aí, porque o psiquiatra só podia atender um dia na semana e no sábado. Então, você imagine que no sábado, né, devido às pessoas poderem vir ao CAPS, né, era super lotado. Então, né, eu estava lá na recepção, né, e daí chegou uma paciente nossa, né, uma paciente que já era acompanhada. E essa paciente, ela estava em crise, certo? Só que ela não demonstrou estar nessa crise, tá? Só que ela estava em crise de ansiedade, tá? E devido à grande demanda, né, muitos pacientes, a gente tentando encaixar nas vagas que tinha, eu não conseguia observar essa paciente, que ela realmente estava, né, entrando nessa crise de ansiedade forte, tá? E daí, ela é uma paciente com depressão, tá? E daí, mais na frente, eu marquei para que ela viesse na semana, e mais na frente, né, já quase no final do expediente, chegou um familiar dela perguntando se ela não estava lá, porque ela não tinha voltado para casa e tal, e que ela estava começando a entrar em crise, tá? E de repente, pessoal, ela chegou lá no CAPS surtando, né? Então, assim, devido à demanda, né, eu não tive a sensibilidade de olhar, de ter um olhar para ela, tá? Então, nós, de preferência, né, que esses casos eletivos, né, de situações eletivas que a gente marque na agenda, também passem na triagem, tá? Porque no momento da triagem, a gente vai observar como é que está esse paciente, tá? E daí tentar encaixá-lo na agenda, ok? A questão de somente quero falar. Muitas vezes o paciente ele só quer falar com o profissional, né? E daí nós temos, né, que marcar para que ele venha só falar. Muitas vezes ele quer falar porque a medicação tá causando isso nele, né? Porque está acontecendo isso dentro da família dele, tá? Determinadas situações que ele quer conversar com o profissional. E daí a gente marca para que ele venha conversar com o profissional, tá? Questões sobre medicação ou desejos de receitas ou informações acerca de efeitos colaterais. Veja que nesse ponto 4, se houver um matriciamento, esse paciente ele não precisa ir para o CAPS. Tá? Ele pode pegar uma medicação na estratégia, ele pode pedir informação sobre os efeitos colaterais da medicação lá na própria estratégia, certo? Caso não tenha um matriciamento, a gente realmente tem que marcar. E pacientes conhecidos necessitando de suporte e contínuo envolvimento em programas de trabalho comunitário, né? Ou seja, aqueles pacientes que estão no semi-intensivo, que só vêm 2 ou 3 vezes para o CAPS, eles podem vir aí. A gente marca o dia para eles virem fazer oficinas, tá? Tranquilo, pessoal, até aí?